Glória a Deus, dia 20 de março de 2024, bênção demais. A gente tem recebido muitos testemunhos desse momento aqui, muitos testemunhos do que Deus tem feito, né? Pelo Spotify, chegando em alguns lugares, aqui no Instagram também. Então, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus, né, por esse devocional aqui. Se você está assistindo depois aqui no Instagram, compartilha. Se você está escutando aqui no Spotify, compartilha com alguém também, para a mensagem chegar mais longe. E eu quero falar com você hoje sobre um tempo de angústia e as suas orações. Você tem um hábito de orar, você tem um hábito de buscar a presença de Deus em momentos que você está muito angustiado. Como que você se comporta diante de Deus quando as coisas não vão bem? Interessante que nós, como seres emocionais, tendenciosamente, nós temos essa característica de, às vezes, fechar os nossos olhos para aquilo que está diante de nós quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. Quando as coisas não saem do jeito que a gente espera, a gente tem uma tendência de acreditar que tudo vai de mal a pior. Tudo. Essa é uma característica humana, não é privilégio de poucos, mas a gente precisa de um certo esforço para a gente conseguir ver, digamos que a luz no fim do túnel. Interessante que antes de ontem a gente estava no hospital, o Isaac estava ruimzinho alguns dias, tomou alguns remédios, não adiantou, depois tomou algum antibiótico, não cortava a febre, e a gente foi para o hospital. A gente foi para o hospital fazer alguns exames e o médico disse que teria que internar, ele só precisava de alguns exames complementares para poder confirmar isso. A gente fez exame de sangue, raio-x, e aí em determinado momento a gente levou os meninos para almoçar, a gente estava em jejum, e quando a gente voltou, a Ju foi lá mostrar os exames para o médico, e eu fiquei com os meninos lá na caminhonete, orando, esperando, com o coração aflito. A Manuzinha minha filha estava aflita já também, por às vezes ter que internar o seu irmão, e eu comecei a orar, coloquei um louvor, comecei a interceder, comecei a buscar em Deus, e de repente a glória de Deus ela chega, sabe? Ela chega, ela invade, né, o carro ali, a gente estava, e aí o Espírito Santo vem e me fala: meu filho, não ore apenas pelo seu filho, ore por todas essas crianças que estão doentes aqui nesse hospital, ore por todos os pais que estão aflitos, todos os pais que estão angustiados aqui dentro. E naquele momento eu vi que o nosso coração é muito egoísta, sabe? O nosso coração, os nossos olhos, eles querem apenas a solução para a nossa alma naquele momento. E Deus, Ele quer que a gente olhe além disso. Deus, Ele quer que a gente olhe além da nossa necessidade. Sabe, eu conto essa história para você aqui porque foi muito recente para mim, foi muito forte. Porque o coração de um pai, ele fica muito aflito, né? Quando as coisas não estão bem para o lado dos nossos filhos, doença, alguma coisa assim. E até mesmo nesse momento, Deus ele nos ensina, sabe? Ele nos ensina a olhar além da nossa vida, além da nossa necessidade. E eu quero falar com você sobre isso hoje. Eu quero falar com você sobre o seu coração, sobre aquilo que você tem gerado em Deus. E existe uma história na Bíblia que fala de uma pessoa, de uma mulher, que por causa da sua angústia, ela não viu o que estava diante dela. Gênesis 21, ali fala do nascimento de Isaac, filho de Sara e Abraão. Só que ali no contexto, tinha Agar, que tinha Ismael, concubina de Abraão, seu pai. E aí, ali no verso 9 do capítulo 21 de Gênesis, começa a falar que Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaac. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaac. O que ela fez? Ela falou para Abraão mandar Sara embora, mandar Agar embora, porque ela não queria que houvesse aquele conflito dentro da casa dela. Então Abraão ficou muito incomodado com isso por causa do seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava.
faça tudo o que Sara disser, porque no meio de Isaac será chamada a sua descendência. Ou seja, Deus estava confirmando a descendência ali através de Isaac. Mas ele disse no verso 13, mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Ou seja, já tinha nascido de Abraão. Então, na manhã seguinte, no verso 14, Abraão levantou-se de madrugada, pegou um pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando a água acabou, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se à frente à distância de um tiro de arco, cerca de 45 metros, porque dizia, assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Eu quero que você grave isso aqui, a partir do verso 16, na parte B ali, e no verso 17. E sentando-se em frente dele, levantou-se a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse, o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água. Indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu, morou no deserto e tornou-se flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com uma mulher na terra do Egito. Aqui já estendeu a história dele. Mas o que acontece? Agar estava muito angustiada. Agar estava muito aflita, porque o menino de fato iria morrer em poucos dias, né? Sem comida, sem água, sem esse mantimento. Mas aí vem um anjo e fala assim, olha, Deus ouviu a voz do menino. E aqui no verso 19, fala que Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Ou seja, o poço de água estava ali. Só que ela não tinha visto aquele poço de água por causa da aflição dela, por causa da angústia dela. Talvez a direção que ela estava olhando, ela não conseguia enxergar isso. Talvez pelas emoções que ela estava olhando, ela não conseguia olhar isso. Mas Deus ouviu a voz do menino. Esse menino que fala ele representa uma promessa feita a Abraão. Porque Deus confirma que a descendência de Abraão seria grande, e ele fazia parte da descendência de Abraão. Ou seja, Deus estava falando assim, eu sei o que eu prometi ao pai dele. E ele vai viver porque eu prometi ao pai dele que grande seria dele a descendência. E eu acabei de falar para o pai dele que eu ia cuidar dele. Aqui tem uma história, porque Agar representa não esse filho da promessa, diferente de Isaac, mas ele estava na linhagem. Mas o que eu quero dizer para você é que às vezes você está tão angustiado, você está tão aflito que você não está vendo diante de você a resposta. E quando você chora diante de Deus, e quando você busca a face de Deus verdadeiramente, Deus lhe abre os olhos. No Getsemane, quando Jesus estava angustiado, nós ministramos isso alguns dias atrás, em Lucas 22, Jesus estava angustiado e ele pediu para Deus para fazer vontade dele. Ele falou, Deus, eu não quero fazer a minha vontade é que o Senhor passe de mim esse cálice. Mas faça a tua vontade. A Bíblia fala que apareceu um anjo e o confortava. Depois você lê Lucas 22. Apareceu um anjo e confortava Jesus. E depois disso a Bíblia fala, e estando em agonia, orava intensamente a Deus. Não é porque aparece um anjo para você, não é porque o conforto de Deus vem sobre a sua vida, que isso vai tirar a sua agonia. E talvez a nossa maior dificuldade hoje como cristãos é saber administrar a ansiedade, a aflição e a agonia e permanecer com os olhos fixos em Deus. E permanecer com os olhos fixos na promessa. O que Deus falou para Agar, falou assim, olha, eu tenho uma promessa também na vida desse menino, porque ele vem de uma linhagem que eu prometi algo muito forte para o pai dele. E aí eu te pergunto, qual é a promessa de Deus para a sua vida? Qual é a promessa de Deus para a sua casa? Qual é a promessa de Deus que foi lançada sobre a sua casa há algum tempo? Sabe, e Deus, Ele é geracional. O que Ele falou para você, Ele vai cumprir na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, se assim eles permanecerem na presença dEle. Lá na frente, quando Deus aparece a Isaac, Ele fala para Isaac, olha, eu jurei algo para o seu pai, se você andar na minha presença, você vai viver essa promessa.
Só que talvez a nossa angústia, a nossa aflição, as lágrimas dos nossos olhos fazem com que a gente não veja aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Eu acredito que o anjo estava ali olhando aquele menino chorar. O anjo estava ali olhando a aflição. Só que o menino precisava de um tutor. O menino precisava de alguém que cuidasse. Assim é a promessa de Deus na nossa vida. Nós temos que olhar para a promessa e cuidar dela. Nós temos que olhar para a promessa e gerar ela em Deus. Nós temos que olhar para a promessa e ver que de fato ela veio de Deus e saber o tempo certo dela crescer, dela frutificar. Se a gente for olhar historicamente, a história de Agar, muitas pessoas olham e falam assim, não, isso aí foi um erro no meio do caminho, a luta lá em Israel acontece até hoje por causa disso, certo? Mas Deus teve misericórdia na vida desse menino. Deus teve misericórdia na vida dessa mulher e dessa mãe. E talvez o nosso olhar julgador não consiga enxergar isso. Às vezes, alguns olhares teológicos olham para isso aqui e desconsideram essa misericórdia que Deus teve. Mas o que Deus estava fazendo era confirmando uma promessa que Ele tinha feito ao pai dele. E aí eu te pergunto, qual é a promessa de Deus para a sua vida? A sua promessa muitas vezes vai ser gerada em lágrimas, a sua promessa muitas vezes vai ser gerada em aflições, a sua promessa muitas vezes vai ser gerada em situações desconfortáveis. Mas você precisa olhar para ela e gerar ela, enxugar as lágrimas dos seus olhos e entender que Deus tem um novo destino para você, que Deus tem um novo caminho para você, que Deus tem uma vida para você, a partir daquilo que você passou. Só que você precisa obedecer até o fim, você precisa obedecer continuamente a Deus. E você só obedece se você escutar, você só obedece se você permanecer com seus olhos nele, você só obedece se você permanecer com seu coração em Deus. Logo em diante disso aqui, a história segue e Deus põe à prova a Abraão. Para quê? Para que Abraão visse qual era a profundidade da obediência dele com Deus. Em Gênesis 22, Deus pede para Abraão sacrificar Isaac. E Abraão pega, no verso 6 do capítulo 22, Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, meu pai. E Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou, eis aqui o fogão, o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Então, muitas vezes, a sua promessa vai estar caminhando junto com você. E Deus vai querer que você mostre qual é o seu coração. Abraão seguia junto com Isaac para o monte para sacrificá-lo. E a Bíblia fala que em certo momento Isaac rompeu o silêncio, ou seja, devia estar um clima muito desagradável ali, porque Abraão já sabia o que ele ia fazer. Isaac devia ser muito esperto de olhar assim, pai, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E Abraão profeticamente falava, Deus proverá o cordeiro para si, meu filho. Sabe, algumas vezes a gente tem a impressão que Deus está querendo tomar aquilo que Ele nos deu. Deus está querendo que a gente entregue aquilo que Ele mesmo prometeu. Só que Deus está querendo ver o nosso coração. Se o nosso coração está naquilo que Ele nos deu ou se está realmente nele. E Abraão escutou a voz de Deus e ele subiu o monte. No verso 9 fala que eles chegaram ao lugar que Deus havia indicado e ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele e amarrou Isaac, seu filho, e o deixou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor lhe apareceu, lhe chamou, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Então ele lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada sobre ele, porque agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu um holocausto no lugar de seu filho, e deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá.
E até hoje naquele lugar se chama No Monte do Senhor Proverá. O que acontece? A gente precisa continuar escutando a Deus. E a gente só vai continuar escutando a Deus se a gente não deixar essa aflição, essa angústia, tampar os nossos ouvidos e tampar os nossos olhos. Porque Abraão escutou a Deus quando Deus mandou ele subir o monte com Isaac. Mas se ele não continua escutando a Deus, ele ia matar o menino. Porque quando ele levantou a faca, veio uma voz do céu e disse: Abraão, Abraão, não faça nada com o menino. Se ele não escuta, ele sacrifica achando que estava fazendo certo. Sabe? Você precisa continuar escutando a Deus. Você precisa continuar escutando a Deus. Você não pode deixar que a aflição do seu coração interfira na sua audição para com Deus. Que o seu coração precisa continuar escutando a Deus. Sabe? Talvez se fosse nos tempos de hoje, se você me permite, talvez fosse nos tempos de hoje, Agar estivesse lá no deserto, sendo mandado embora, postando os stories que foi embora, que o menino estava sem pão, sem água, mas que aconteceu um milagre, que veio um anjo e colocou, ela diante de um poço de água, e Deus poupou a vida do menino. E Abraão vendo isso e sobe com Isaac no monte, talvez ele ia ficar muito, muito revoltado de Deus ter que poupar o menino lá no deserto, mas pedido Isaac no monte. Você consegue imaginar isso? Eu creio que a gente tem essa licença poética, digamos assim, para imaginar como que eram as coisas naquele tempo. Mas a verdade é que Deus ele vai requerer de cada um aquilo que é necessário ser provado no nosso coração. Sabe, a descendência de Abraão estava firmada numa promessa que ele fez, que Deus fez a ele. E é muito íntimo, sabe? Às vezes você vai estar no monte tendo que sacrificar aquilo que para você tem muito valor para Deus. Às vezes você vai estar no deserto se sentindo sozinho, não vendo a provisão, não vendo a direção. Mas nos dois lugares, os seus olhos podem estar molhados de lágrimas, o seu coração pode estar cheio de angústia, pode estar cheio de aflição. E você pode não estar escutando a voz de Deus, você pode não estar vendo o que Deus está querendo fazer na sua vida. E eu quero dizer para você hoje, enxuga suas lágrimas, limpe o seu coração. Se preciso for, olhe para trás e veja o que Deus já preparou. Se preciso for, olhe para frente e veja o que Deus já preparou. Agar olhou para frente, diante de si viu o poço de água. Abraão olhou para trás e viu que o cordeiro estava amarrado no arbusto. Então não é o lugar que você, não é a direção que você está olhando, é como está o seu coração para aquilo que você está olhando. Olhe para diante de você e peça: Deus, eu quero ver a tua provisão. Deus, eu quero ver a tua graça, eu quero ver aquilo que o Senhor já fez. Eu não vou deixar a angústia do meu coração me ferir, eu não vou deixar a aflição do meu coração me cegar. Voltando lá para Lucas 22, quando Jesus chora, a Bíblia fala que ele estava em agonia e Deus mandou o anjo para confortar ele, mas ele continuava em agonia. Ou seja, Deus está confortando você, mas você está em agonia. Às vezes você não está sentindo, às vezes você não está percebendo, mas Deus está confortando você. E a história segue, a Bíblia fala que Jesus orou intensamente, na medida que as suas lágrimas eram como gotas de sangue. Ou seja, quando você estiver angustiado, se você estiver agoniado, é hora de você intensificar as suas orações, é hora de você aprofundar em Deus, é hora de você buscar em Deus e pedir para Deus: Deus, eu quero ver a tua glória, eu quero ver o que o Senhor fez, eu quero ver o que o Senhor tem para fazer. Se essa é a promessa, por que eu não estou vendo os frutos dela? Eu quero ver, Pai, eu quero ver. Sabe, a vida de Abraão nunca mais foi a mesma depois desse episódio. Ele foi considerado o pai da fé. Por que pai da fé? Porque ele gerou fé em toda a sua descendência, a partir da sua obediência. Eu vou te dizer algo: você só vai ver o cordeiro no arbusto depois que você obedecer completamente.
Você só vai ver a provisão depois que você decidir obedecer completamente. A Bíblia fala que ele ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso. Eu quero declarar na sua vida que você vai obedecer a Deus de uma forma que você vai ver a provisão diante de você, sempre. Isso não é só provisão financeira. É uma provisão emocional. É Deus curando os seus traumas, é Deus limpando o seu coração, é Deus te dando uma noite de paz, é Deus te dando dias de paz, dias de glória, dias de refrigério. Então olhe para a sua vida hoje e peça para Deus, Deus, eu quero ver a Tua glória. Eu quero ver a Tua face, eu quero ver o que o Senhor tem para mim. Eu quero ver a Tua promessa, Pai. Eu decido obedecer, eu decido me entregar. E eu não quero que a minha angústia cegue os meus olhos para as Tuas promessas. Eu não quero que a minha angústia me faça com que eu não escute o Senhor. E o meu desejo é que você, meu irmão, minha irmã, continue escutando a Deus. Amém? Você crê nessa palavra? Você acredita? Você pega essa palavra para você? Eu não sei qual é a sua angústia hoje. Eu não sei qual é a sua aflição. Mas que hoje, Deus vai abrir os seus olhos e te mostrar que a promessa dele ainda vive. Amém? Glória a Deus. Estamos tendo uns comentários aqui, eu não sei se você comentou alguma coisa, não tá aparecendo aqui para mim. Mas eu quero orar com você. Orar pela sua casa, orar pela sua vida. Você que chegou depois aqui, vai lá no Spotify, escuta a gente, compartilha e coloca a mão no seu coração. E o Espírito Santo está me trazendo aqui para você pegar um papel e uma caneta hoje, escrever qual é a promessa dele para a sua vida que você nunca conseguiu esquecer. Escreva ela e ore sobre ela, sabe? Gere ela em Deus. Ele está te lembrando dessa promessa e dizendo que Ele é o dono da promessa, amém? Ele vai fazer você ser uma pessoa que vai transmitir essa promessa para as outras gerações. Amém? Quero orar pela sua casa, pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela tua palavra, Deus. Eu te peço, Senhor, visita o coração, Deus, dessa pessoa que está me escutando. Tira toda angústia, toda aflição, toda dúvida, Pai. Mesmo que ela esteja, Pai, passando por um deserto, caminhando por um deserto, Papai, faça com que os olhos dela sejam abertos, Papai. E que ela veja diante dela, Pai, uma provisão. Que ela veja diante dela, Deus, a resposta. Que o Senhor lembre o coração dela, Pai, as promessas que o Senhor fez. E que assim como Abraão, Deus, quando subiu o monte, te obedeceu, preparou, Pai, o altar, preparou a lenha, preparou o fogo. Faça com que essa pessoa tenha força, Deus, para obedecer, Pai, aquilo que o Senhor deseja. E que ela continue te escutando assim como Abraão escutou, Papai. Que ela continue escutando a Tua voz, Papai. E que ela veja, Deus, o cordeiro entre os arbustos, Papai. Que ela veja a Tua provisão na hora certa. Que ela veja a Tua provisão, Deus, quando ela decidir obedecer, Papai. Deus, dê a essa pessoa força, Pai, para obedecer, para escutar, para cumprir a Tua vontade, Deus. Faça, Deus, com que a gente tenha o coração, Deus, de Jesus lá no Getsêmani, como nós ministramos aqui alguns dias atrás. Um coração, Deus, que se abre diante de Ti e fala, Deus, eu não quero fazer a minha vontade, eu não quero fazer a Tua vontade, eu quero fazer a minha. Mas faça a Tua vontade, Deus. Que a gente tenha o coração de Jesus, Deus, sincero diante do Senhor. Que mesmo que esteja doendo em nós, Pai, a gente decida cumprir a Tua vontade, Deus. Que a gente decida cumprir a Tua vontade, Deus. E que quando a gente tiver agonia, Deus, a gente consiga entregar isso ao Senhor, Papai. E que o Senhor mande conforto do céu para o coração dessa pessoa, Pai, que está me escutando.
Que o Senhor faça, tá, Pai, ela ver que o Senhor tem cuidado de tudo. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Cumpra, Deus, as tuas promessas na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, papai. Promessas que foram feitas, talvez, Deus, aos nossos pais. Talvez promessas, Deus, que a gente nem conheça. Nos faça, Deus, ver essas promessas, Pai. E que meu irmão que está me escutando, que a minha irmã está escutando, Deus, viva todas as promessas, Deus, que tem na Tua palavra, Deus. Que ela viva tempos de paz, tempos de abundância, tempo de graça, tempo de provisão, Deus. Que quando ela deitar, Deus, ela tenha uma noite de paz. Que quando ela se levantar, Deus, ela veja diante dela que as misericórdias do Senhor se renovaram, Pai, nessa manhã. Ah, Jesus, nos conduza nesse tempo, papai. Seja no deserto, seja no monte, seja no jardim, Deus. Que a gente saiba, Deus, que a gente saiba que o Senhor é conosco, Deus. Que a gente saiba que o Senhor é conosco, Deus. Em nome de Jesus, Pai. E para a glória de Jesus. Amém e amém. Se deixar, a gente fica orando aqui, né? Uma meia hora. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe você, sua casa, seu dia. Você tenha uma quarta-feira abençoada, cheia da presença e da glória de Deus. Amém? Eu sei que essa mensagem tocou em áreas em você aí que você nem esperava. Continua gerando isso em Deus. Amém? E a gente se encontra aqui amanhã, às 6 e 7 da manhã, para a honra e glória do Senhor. E se você chegou depois aqui, vai lá no Spotify, escuta desde o começo, já segue a gente lá e compartilha. Em nome de Jesus, a gente se vê aqui amanhã, em nome de Jesus. Amém? Abraço para você, fica com Deus. Deus é contigo. Amém? Abraço.